aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e tem muita coisa pra gente comentar, a começar pela Globo, que já tá tentando colocar panos quentes, abafar, criar uma cortina de fumaça para uma declaração do Lula nas últimas horas, onde ele afirmou com todas as letras que pela primeira vez eles colocaram um ministro comunista na Suprema Corte. Vejam só, e com apoio do Moro. Aí eu quero mostrar pra vocês também um vídeo antigo do Lula, onde ele falava sobre os planos da esquerda, pra gente ver se é brincadeira ou não o que o Lula tá falando. Quero ainda falar mais sobre o Moro, porque eu acho que inclusive vai ser uma das principais notícias do dia de hoje. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do mandato do Moro, inclusive a sua inelegibilidade. Por quê? Vamos ver, o Moro tá com alguns probleminhas sérios. Vendeu, vai ser cassado. Além disso, tem mais algumas confusões, seus eleitores aí estão bem chateados. O Moro, inclusive, acusou o PL de estar agindo, né, juntamente com o pessoal do mal mesmo, ao primeiro comando. Vocês vão ver um tweet absurdo, onde ele, ao invés de assumir o que fez, os seus erros, quer dobrar a meta. E ainda nesse tema, gente, teve uma festança aí do patriarca da JBS e a União de Direita tava lá, hein? A União de Direita estava nessa festa. Temos que comentar sobre isso. Depois, vamos falar sobre a Dilma, porque o Lula também falou sobre ela nas últimas horas. O Lula atacou a mulher que fez uma pergunta. Dilma, você tá aqui na primeira classe? Pergunta totalmente de boa. Quero mostrar isso, mais algumas coisas, inclusive sobre o judiciário. Se der tempo, falar do Congresso. O dia de ontem também foi marcado por algumas vitórias, né? O pessoal não comemorou muito porque o clima no Brasil tá muito ruim, mas os vetos do Lula em alguns temas importantíssimos, como o marco temporal, foram derrubados. E o PT já falou que vai judicializar. Se der tempo, ainda tem algumas coisinhas sobre a CPI da Braskem. E se der tempo, mas eu acho que não vai dar, tem mais notícias diversas do Brasil que deu errado. É o Brasil do Dilma, mas vamos lá, que tem muita coisa no vídeo de hoje, até a introdução ficou longa. E vejam esta nota aqui do Globo. E aí a gente vai ouvir o vídeo para ver se a Globo tá falando a verdade ou a mentira. Lula brinca sobre a aprovação de Dina ao Supremo e diz que corte agora tem ministro comunista. Será que o Lula realmente tá brincando? Ou será que a Globo, mais uma vez, mentindo, mais uma vez criando uma cortina de fumaça para quando alguém falar, olha a esquerda, olha o que a esquerda está tentando fazer, veja lá. Ou será que a Globo só não está tentando manter aquela história, ai, o fantasma do comunismo? Ai, comunismo não existe. Isso aí é invenção dos bolsonaristas, da extrema-direita. Vamos aqui ver o tom de voz do Lula. Vamos ver se ele está utilizando um tom de voz de brincadeira. Lembrando que não é a primeira vez que o Lula fala de comunismo. Quando teve, inclusive, né, a reunião do Foro de São Paulo, o Lula falou que se orgulha de ser um comunista. Mas vamos aqui, vamos ouvir. Cadê? Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Vocês não sabem. Parece que o Lula tá brincando. Ele utilizou algum tom de ironia, ele fez alguma piada. Com base no que a Globo mente pra falar que o Lula está brincando? Com base no quê? Ainda mais que o próprio Flávio Dino já deixou claro, né, em entrevistas antigas que ele gosta de um comunismozinho, cita Marx, cita o Lenin. Sim, pra quê? Qual a necessidade da Globo tá sempre mentindo? Qual a necessidade? Esse grupo de comunicação é sujo, é maléfico. Aí as pessoas resgataram aí nas redes sociais um vídeo antigo do Lula, que eu acho que também é bem pertinente, principalmente aí após ele proferir essas falas. Olha o que Lula disse, né? Na época que, sei lá, seus cabelos ainda eram negros, né? Como seus olhos, com a barba cheia. Olha o que o Lula disse. Acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá
para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, e decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso. Lembrando que aqui, independente, ainda que esse vídeo seja depois de 85, né, da redemocratização, a esquerda vem trabalhando, né, faça chuva, faça sol, desde antes de 1964. Mas se você para e pensa, de 85, né, desde a redemocratização, já se passaram 38 anos. E parece que o plano aí de realmente implementar alguma espécie de socialismo, comunismo, à la Brasil, né, à la PT, vem avançando. O Lula aí celebra, né, essa grande vitória, o ministro comunista, mas a Globo faz questão de abafar o tema e levar pra sátira, pra ironia. Não, o Lula tá brincando, não é brincadeira, isso não existe não. Não, confia na gente, o Lula só tá brincando. Mas tudo bem. Lembrando que se o Lula colocou um ministro na Suprema Corte foi graças, inclusive, ao voto do Sérgio Moro. O Moro votou para isso, cravou seu nome na história, como senador que ajudou o Lula a emplacar um ministro comunista. Aí você vê, né? Pessoas que se acham, inclusive, seres superiores e gostam de apontar o dedo para os outros e a chamá-las de gado, de idólatra. Tô falando aqui, por exemplo, do Chico Graziano, o amigo do MBL, amigo do Moro, e que, cara, ficou rancoroso com o Bolsonaro desde que não conseguiu nenhum carguinho, nenhum ministério para chamar de seu. Aí tá ali, ó, vou passar pano para Sérgio Moro. Caiu numa brincadeira, devolveu gentileza, saiu na foto. Não achei que ele fez algo errado, foi educado. Política exige respeito e preza civilidade. Ser agressivo é atitude de quem cultiva a política do ódio. É ser primário, coisa de brucutu. Mas o Moro votou a favor. A tabela lá, bonitinha, mostrando os senadores que votaram contra, os 10 senadores que votaram contra na CCJ, tá lá. Publicaram nas redes sociais. Somos contrários. Foi 17-10. Os 10 foram votos públicos. Eles fizeram questão de falar, estamos votando contra o Dino. Se você sabe quem são os 10 que votaram contra o Dino e o Moro não está no meio deles, não tem o que falar. O Moro votou a favor. Ele está entre os 17. Mas o Chico Graziano está tentando resumir um voto do Moro para aprovar o Dino como uma brincadeira. Foi uma simples brincadeira de muito mau gosto. Confiram na rede. Os bolsonaristas mais sórdidos estão exultantes no ataque ao Moro. Viram nova chance de desqualificá-lo. Aos democratas de esquerda, centro ou de direita, entrar nesse jogo significa marcar gol contra. Chega de ódio na política. Pediu arrego pro PT. PT me aceita. E olha essa daqui. Essa aqui é uma pérola. Tem que estar eternizado na história. O Dino, no Supremo, não é mais trágico que os indicados de Bolsonaro, não. Para a turma do MBL, a indicação do Dino é melhor do que as indicações de Bolsonaro. Olha que bacana. É assim que pensa o MBL. É melhor o Dino do que os indicados de Bolsonaro. Esta é a união de direita. Moro, Deltan, Zema, vou botar o Caiado também no meio. É a grande união de direita. São todos terrivelmente a cara do Brasil, representado no Supremo. Pior mesmo é que parece com cada eleitor que votou em Lula e em Bolsonaro. E o Chico Graziano fala, concordo. Ainda falando mais sobre o MBL, ontem já tinha comentado, né? Eles tentaram criar uma cortina de fumaça lá em torno do Mestrão
Porque o pessoal tava começando a comentar, né? Pô, será que é o Deltan? Será que é alguém que o Deltan conhece? Foi o Deltan que indicou, etc, tudo mais. E até descobriram qual é o mestrão. A gente vai falar sobre isso. E aí, ao longo do dia de ontem, o Joaquim Teixeira relembrou o vídeo do Moro com Kim Kataguiri. E ele fala, temos uma missão. Que é até o nome do partido do MBL, né? Engraçado. Será que foi o Moro que deu essa missão? E aí... aqui foi na época que o Moro iria revelar as verdades do seu contrato da Álvares e Marçal, que nunca foram reveladas, né? Mostrou a nota fiscal lá, isso, aquilo, outro, mas realmente explicar o que é que ele fez, abrir o contrato, os termos, isso o Moro nunca fez. E a turma do MBL, com medo aí, né, disso respingar neles, correram para colocar um fact-checking. O vídeo é de junho de 2022 e não tem relação com eventos recentes. Contexto adicional é necessário, pois internautas estão assumindo que o vídeo tem relação com o voto de Sérgio Moro em Flávio Dino, mesmo não sendo sobre isso. Meu Deus. Vocês acham... Aqui é tipo por exclusão. Vocês acham que alguém da direita não entendeu que era ironia e tá preocupado de... Não, gente, vamos aqui, né? Colocar um contexto nas coisas... Ou você acha que foi algum petista que tava preocupado com o Kim Kataguiri, que eles gostam muito? Não, vamos aqui ajudar o Kim Kataguiri e relembrar que não é de agora. Bateu desespero na turma, viu? Bateu desespero. Aí, ontem de manhã, ainda, Carlos Bolsonaro postou esse print aqui, né? Do Jair. Todo isentão é um esquerdista e odeia o povo. Principalmente aqueles que vão às ruas defender um Brasil melhor. O fofoqueiro jogou uma pá de cal em todo o seu movimento que sempre procurou enganar o Brasil. O único objetivo de seu grupelho sempre foi ludibriar a nação para se colocarem como a direita permitida. Ontem pediam união, muito oportunamente, mas sempre se silenciando quando o problema surgia. Por que será? A resposta apareceu. De genuíno nesses, só a necessidade de ser a próxima vítima de quem defendem no escurinho do cinema. Falam tanto, nhão, mas apressa os problemas. Todo mundo fica calado, quando não, ajuda o problema. Aí veja. Ontem descobriram quem era o mestrão. Não é o Deltan Dallagnol. Não é o Deltan. O Deltan tá calado. O Deltan desapareceu. Postou só um artiguinho na Gazeta do Povo, fingindo que ele não tem nada a ver com isso. Não, olha só, tô de fora. Só que o Deltan tá com os problemas aí na justiça também, né? Vamos falar disso já já. Saiba quem é o mestrão que orientou Moro a não expor voto em Flávio Dino. Segundo o Estadão, o mestrão é o apelido de Rafael Travassos Magalhães, de 28 anos, que trabalha como auxiliar parlamentar de Sérgio Moro desde agosto deste ano. Conforme apurou o Estadão, com pessoas próximas, ele recebe um salário de R$ 7.152. Antes de assumir o cargo no gabinete do senador, Rafael trabalhou de novembro de 2016 a outubro de 2018 com o deputado estadual do Paraná, Ricardo Arruda. Lá, recebia um salário bem maior do que o atual, R$ 19.500. Você fala, rapaz, o cara ganhava 19, agora trabalhando por 7. O Moro que é mão de vaca? Ou será que o rapaz não recebia 19? Por quê? Arruda, esse deputado, é investigado por operar um esquema de rachadinha em seu gabinete. E mestrão foi citado em uma apuração do Ministério Público do Paraná como uma das pessoas que teriam tido envolvimento com o esquema. De acordo com o jornal O Globo, o COAF identificou operações financeiras suspeitas em contas de funcionários que trabalharam para o deputado estadual entre 2014 e 2019. Mestrão teria o hábito de realizar saques em espécie correspondente a 70% do seu rendimento na Assembleia Legislativa do Paraná, movimentações que teriam indícios de fracionamento, segundo os investigadores. O agora assessor de Moro trabalha com redes sociais e é apontado como especialista dessa área no Paraná. E aqui me deixa muito sem entender, não sei nem que palavras utilizar, fica até meio confuso, porque impressão minha, o Ministério Público do Paraná era onde funcionava, né? A principal vara lavajatista. Era onde o Deltan também trabalhava, né? Só pergunta. O Moro não vai atacar o MP do Paraná, né? Nem o COAF. Agora, quer dizer, se bem agora o COAF deve ser do mal também, né? Agora o COAF é do mal. Não tem mais o Roberto Leonel, né, Moro? Deltan, né? Deltan é aquela olhadinha informal.
Vocês lembram desse diálogo da Vaza Jato? Olha, de informal. Esse Deltan tá demais também, viu? Eita, Deltan. Uma manchete e um parágrafo. Moro manteve Mestrão, mesmo sabendo de suspeita de rachadinha. Cara, aquela coisa, né? O cara não foi condenado. De boa. Só que o problema é o seguinte. Tanto Moro, quanto Deltan, quanto toda essa turma, adora arrotar a virtude e colocar o dedo na cara dos outros. Mas quando é com eles, não, veja só, não, prerrogativas, não isso, não aquilo outro. Quando é com os outros, não, já está condenado. No Tribunal Supremo do Moro já está condenado. Mestrão, como se vê, não só segue empregado por Moro, como é ouvido por ele. Mas se fosse com outra pessoa, rapaz, a união de direita ia cair matando. Aí o descarado, depois de muito sofrer nas redes sociais, né? As pessoas não pegaram leve com ele, né? Motivos tem. Você vê até, né? Tem 2.000 curtidas, 7.000 comentários. Eu acho que a turma não tá muito feliz com o Moro, não. Não me surpreende o intensivo ataque daqueles que desejam ocupar o cargo que legitimamente conquistei nas urnas com apoio do povo paranaense. Aos meus eleitores e apoiadores, digo, não divulgar o voto na indicação de autoridades é uma prerrogativa do parlamentar. Agora o Moro está preocupado com prerrogativas. Moro, aquele juiz implacável, a verdade acima de tudo, que revelava diálogos, revelava, né, ligações secretas no Jornal Nacional. Agora ele fala de prerrogativas? Cadê a coragem do juiz herói criado pela Globo? Agora ele fala nisso? É um poço de hipocrisia, é um covarde. O intenso ataque que tenho sofrido do atual governo Lula, de parte do próprio PL paranaense, além de ameaças, né, do crime, primeiro comando, fazem me agir nesse momento com cautela e no exercício efetivo de uma prerrogativa que tenho tudo de forma a preservar minha independência. Não tô entendendo. O Moro colocou no mesmo cesto PT, PL e o primeiro comando. Rapaz, acima de tudo, do bem e do mal. Era melhor ele ter chegado só e falado, velho, foi mal aí, tô, né, daquele jeito, tô com medo, quero preservar o meu mandato, não sei, fala alguma coisa aí. Não dá muito certo, né? Aí pra mostrar pra vocês, André Guedes, né, o cartunista do MBL, morista, ele deu RT no Moro, ele é apoiador do Moro, e fala assim, ó, Moro, todo mundo sabe que voto secreto é prerrogativa do parlamentar, assim como foro especial, imunidade e demais benefícios dos intocáveis da classe política. A questão aqui é que o senador consolidou-se na vida pública, levantando a bandeira da transparência e criticando privilégios. E o André Guedes diz, ó, com razão, para agora invocar as tais prerrogativas? Ô Moro, nem os eleitores do Moro estão comprando o que ele diz. Aliás, diga-se de passagem que eu conheço um grupo com esse mesmo nome, né, o Prerrogativas, os juristas aliados ao Lula, que não me inspira bons sentimentos. O senhor também? E não, Moro, o mau humor das redes não é exclusivamente por causa de bolsonaristas querendo empalacar alguém da curriola. Ele diz, sim, tem gente aí fazendo isso. A real é que todo o campo da direita, centro-direita, ficou irritado com toda razão com a sequência de erros. O show de simpatia e cordialidade, a não revelação do voto e que nós sabemos que ele votou sim. E principalmente as mensagens bastante sugestivas trocadas com o suposto conselheiro. Ainda que tenha sido coisa de um assessor intrusivo e que na prática o voto nem tenha sido endino, o voto foi, o senador deveria fazer meia-culpa e compreender a revolta das redes, principalmente por não revelar o próprio voto e acabar de uma vez por todas com a dúvida das pessoas. Ninguém aguenta mais político falando confia, basta. As pessoas querem transparência. Esse discurso de vitimização e perseguição política só piora as coisas em vez de aliviar. Parabéns, Moro, parabéns. Ainda levou o Deltan junto.
Aí veja. Saiu esse texto aqui na Estadão, uma breve análise, falando o seguinte, ó. Silêncio de Moro sobre Dino explicita o barulho da política brasileira. A metamorfose de Moro e sua aptidão para navegar tão desenvolto nos bastidores do poder deixam seu modus operandi político nitidamente parecido com aqueles que um dia o Moro condenou. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O episódio revelado pelo Estadão, na qual o senador recebe uma mensagem via WhatsApp falando que deveria manter seu voto secreto em relação ao Dino, não cedendo à pressão, mostra a mudança do homem que gostava de lançar luz às conversas privadas do mundo político. E olha que engraçado. As menções a Flávio Dino nas redes sociais cresceram 71% após o nome dele ter sido homologado. E entre os 10 termos mais associados aos posts sobre a aprovação, dele para o Supremo, aparecem apenas 3 nomes políticos: Lula, Bolsonaro e Moro. Tem 3 nomes. Vamos analisar o que é que as redes sociais estavam falando sobre isso. Lula e Bolsonaro são citados no contexto da dicotomia esquerda e direita. Já Sérgio Moro surge como alguém que abraçou Flávio Dino e que abraçou também a dissimulação dos que tentam fazer um jogo dúbio de forma a agradar as esferas de poder. E a tentar não desagradar os seus eleitores, o que ele falhou, por o suco da política brasileira. Você vê, gente, a própria esquerda aponta. Só existe uma oposição, Bolsonaro, porque a própria esquerda, quando a esquerda fala agora os bolsonaristas vão ver, Flávio Dino vai fazer parceria com os outros lá, vai arrepiar, vai perseguir, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Tá validando. A oposição que a esquerda quer, cimar, é a direita. É a direita bolsonarista. Moro é a direita permitida do amor. O amor. Se o Lula chamasse o Moro para ser ministro da Justiça, ele ia na hora. Tudo faz de conta. Se bem que o Lula tem um certo resquício de raiva do Moro. Agora é só o Lula. Se for outro governo aí de esquerda, sabe? Se não for o Lula, for outra pessoa, for o Paulo Pimenta, for qualquer outro petista. Qualquer outro petista, o Moro senta, bate palma, dialoga, tem jantares, uma boa, bebe vinhos. O ex-juiz parece não ter entendido o que estava em jogo para os seus eleitores. Vindo da seara antilulista e eleito por um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, Moro agora pagará o preço pela falta de um posicionamento claro diante de um tema tão importante e visceral no cenário político atual. A chegada de Dino ao Supremo sinaliza uma politização da corte, conforme já referimos anteriormente, mostrando que as redes, tanto de esquerda quanto de direita, concordam com essa premissa. E o silêncio estratégico do Moro, diante desse episódio, ressoa como um eco revelador do barulho político no Brasil. Antes aclamado como defensor da moralidade e crítico contundente do establishment, Moro agora revela sua nova face, bem adaptada aos movimentos de Brasília. E só para não ficar também travado aqui no Moro, essa nota é interessante por uma razão. Veja como alguns eventos no Brasil atualmente vem ganhando uma certa, como é que eu posso falar, uma atenção diferenciada. Pessoal, vocês, eu vou perguntar uma pergunta que eu não tenho resposta, eu não sei. Talvez eu devesse até saber. Quem foi o último ministro indicado para a corte antes de Bolsonaro indicar o Cássio? Alguém lembra? Na verdade, até sei, acho que foi o Fachin. Quase certo. Eu tô só na dúvida, porque eu sei que foi o Fachin, um dos últimos. Eu só tô na dúvida do ano. Mas acho que foi em 2015. Acho que foi em 2015. Acho que foi o Fachin. Mas na época, vocês lembram de vocês estarem na rede social, preocupados? Meu Deus, o Fachin. Lembrando que o ministro Fachin tem um histórico, inclusive até de, posicionamentos favoráveis, MST, as pessoas dizem, isso, aquilo, outro. O cara bem à esquerda. Vocês lembram desse momento? Vocês estavam acompanhando as redes sociais na época? Em 2015 eu ainda não estava. Sei que teve gente que protestou. Sei que teve. Eu tô falando isso porque, por pior que as coisas estejam, elas não vão se resolver amanhã, não vão se resolver em 2024. Talvez comece a ter uma melhora em 2026, mas que a gente só vai começar realmente a talvez colher em 2027. Porque precisa passar a eleição,
assumir o mandato, ter disputa para a presidência da Câmara, do Senado, todo esse processo. Mas olha como o Brasil está mudando. Olha como as redes sociais elas estão auxiliando nesta mudança. Assuntos que no passado passavam batido por milhões de pessoas, hoje em dia temos milhões de pessoas acompanhando. Ainda não é a maioria do Brasil. A maioria do Brasil ainda não está engajada, mas o país está se politizando. Isto é inegável. É inegável. O país está se politizando e existe uma dicotomia. Chame de esquerda e direita, comunistas versus conservadores, Lula versus Bolsonaro, mas está aí. Existem dois grandes grupos no Brasil que possuem ideias totalmente antagônicas. Totalmente antagônicas. E tem a turma que está poder pelo poder. O poder pelo poder. E estão ficando pelo meio do caminho. 2026, com fé em Deus, vai ser uma boa oportunidade de tirar os parlamentares do Centrão, com esse perfil aí. Tipo, o Sérgio Moro, se Deus quiser, já voa ano que vem. E 2026 começa a voar a turma do Centrão. A turma da esquerda. E a gente começa a emplacar a turma mais à direita. Até porque Senado, né? São 2 vagas e eu não acho que a direita vai votar no candidato de esquerda. Então, vamos observar. Comentei com vocês sobre isso ontem e fiquei, né? Falei, olha, unir o útil ao agradável. Olha isso daqui. IPEC no Paraná. Votos válidos. Álvaro Dias tem 41%, Moro 35%, Paulo Eduardo Martins 14%. Aí imagina, você tá no Paraná, é apenas um senador, só tem um senador no Paraná, você não quer o Álvaro Dias, você não quer, de jeito nenhum o Álvaro Dias. Aí o que é que você faz? Rapaz, o Paulo Eduardo Martins tá com 14%. Qual a chance do Paulo Eduardo Martins com 14%? Cara, venceu o Álvaro Dias. Lembrando que IPEC é paga pela Globo, qual a chance? Aí você fala, nossa, eu odeio o Moro, eu não suporto o Moro, mas pra não ter o Álvaro Dias lá, eu vou apoiar o Moro. Eu vou apoiar o Moro pra não ter o Álvaro Dias. Quantas pessoas não pensaram assim? Porque só o Moro tinha chance, tinha 35-41. Só que qual foi o resultado final da eleição? Moro com 33,5%, Paulo Eduardo Martins com 29,1%. Será que se a pesquisa... Gente, essa pesquisa saiu no dia 1º. Um dia antes da eleição. Será que se a pesquisa tivesse sido um pouquinho mais caprichada? Só um tiquinho mais caprichada. Será que teria tido o voto útil em Moro? Porque teve o voto útil. Tiveram as pessoas que deixaram de votar no Paulo Eduardo Martins para evitar o Álvaro Dias. O Moro só venceu por causa dessa pesquisa. Só por causa disso. O Ivan Kleber tá ali, ó. Se as pesquisas não errassem tanto, provavelmente Paulo Eduardo Martins seria o senador eleito pelo estado do Paraná. Como Paulo Martins saiu de 14% para 29% em menos de um dia, permanece um dos maiores fenômenos eleitorais da história. É inacreditável. Mas parece que a justiça vai ser feita. Parece que a justiça vai ser feita. Vejam só. O Ministério Público Estadual do Paraná pediu a cassação do mandato de Sérgio Moro. Documento de 70 páginas detalha gastos de campanha de Moro e Daniela Lima explica em primeira mão. A questão é matemática pura e simples. Tem um teto de 4,4 milhões de gastos. Sérgio Moro, segundo a acusação entendeu, e o MP corrobora, pedindo a cassação, teria gastado 7 milhões. Só que ainda tem mais coisas. Aqui é relativamente simples de entender. Se você tem um limite, você passou esse limite, você já está errado. Só que veja só. Pega a nota da Globo, né? Eterna parceira do Moro. MP Eleitoral do Paraná pede cassação e a inelegibilidade de Sérgio Moro. O caso deve ser julgado por Tribunal Regional Eleitoral no final de janeiro. Em parecer enviado na noite desta quinta ao TRE do Paraná, os procuradores Marcelo Godoy e Heloísa Helena Machado defenderam a cassação do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico em 2 acusações que podem levar à perda do mandato do ex-juiz na Lava Jato. O parecer também pede a inelegibilidade do parlamentar. PT e PL acusam o senador de prática de caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Os 2 partidos pretendem mostrar
que a exposição e os recursos de Moro na pré-campanha para a presidência da República deram a ele uma vantagem indevida na campanha para o Senado, que ele decidiu disputar quando desistiu da candidatura à presidência pelo Podemos e migrou para a União Brasil. Para o Ministério Público Eleitoral do Paraná, abre aspas, não há como desvincular os benefícios eleitorais advindos da alta exposição do primeiro investigado, o Moro, alcançada por meio da pré-campanha a pré-candidatura à presidência, de sua efetiva campanha ao cargo de senador no estado do Paraná, pois a projeção nacional de uma figura pública desempenha um papel crucial mesmo em eleição a nível estadual, influenciando diversos aspectos do processo eleitoral. Esse que é o ponto que a turma está falando que foi abuso de poder. Imagina o seguinte, você tem um teto. Todo mundo tem aquele teto. 4.400.000. Todo mundo, lá no Paraná. Aí o Moro, tá no Podemos, faz aquela festança que teve até aquele abraço dos afogados com Santo Cruz, né? Festa isso, aquilo, outro, MBL, blá, blá, blá. Faça a coisa certa sempre, fotos. E aí começa a rodar, começa a aparecer notícias na imprensa falando, olha, o Podemos lança pré-candidatura do Moro. Você começa a ver, o cara começa a crescer. Enquanto isso, os candidatos ao Senado, ninguém tem essa chance. Gente, a gente não tá falando do cara que tá com a sua rede social privada e fala, não, eu estou com minha rede social fazendo a papo. Não, não é isso. A gente tá falando do uso da estrutura partidária para dar visibilidade pro cara e pros seus aliados. É totalmente diferente. Aí o cara vem com todo esse processo, aí nos 45 do segundo tempo, e literalmente foi assim, ele troca o Podemos pela União Brasil, ainda vai lá pro Paraná, e aí vira senador. Rapaz, é um negócio assim, né, sem igual. É um negócio sem igual. Eu falei assim, pô, peraí, pô, que história é essa? Tá de brincadeira, amor? Você tá jogando com as vantagens, né? Tá demais, né, Moro? Tá demais, faça a coisa certa sempre. A lisura e a legitimidade do pleito foram inegavelmente comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período que antecedeu o de campanha eleitoral. Porquanto, aplicou-se monta que, por todos os parâmetros objetivos que se possa adotar, excedem em muito os limites do razoável. Gente, não é uma questão nem subjetiva, tem uma questão objetiva. Um teto que pode ser gasto. Ele passou. Não é, será? Tem um ponto objetivo. Tem um limite. Desse modo, estabelecidas as premissas de igualdade do pleito, restou objetivamente comprovado nesses autos o emprego de 2.030.000, né, pelo Podemos e União na pré-campanha dos investigados, representando 39,78% do total de despesas contratadas pela própria campanha eleitoral e 110% da média de gastos em campanha eleitoral dos candidatos ao Senado nesta unidade da federação, o que é por demais grave. Boa sorte. E aí, algumas postagens como essa começaram a aparecer nas redes sociais. Eu sou a favor da cassação do Moro, tem direito de ser eleito. Para mim, ele nem tinha entrado na política. Mas, né, não vamos botar como padrão, né? A Natália, você vê o que ela diz, ó. O pedido de cassação do Moro chegou mais rápido do que eu esperava. Eu era contra, agora eu sou a favor. E diversas pessoas estão assim. Tinha muita gente que, sei lá, às vezes nem tava muito preocupado com o Moro, sabe, nunca parou pra ver o passado do Moro, porque o Moro é um problema, etc. Mas as últimas movimentações que ele fez, ele conseguiu colocar o Brasil contra ele, né? Moro agora conseguiu unir a direita e a esquerda. Parabéns. Acabou com a polarização. Acho que vai ter gente a falar, eu acho que o Moro tem que ser cassado. Acho. E aí a gente vê quem vai levar, né? Eu acho que a direita vai acabar levando. A gente tá falando do Paraná, né? O estado mais à direita, né? Então, a gente vai ter realmente agora um senador do nosso lado. Não isentão. E o Moro pode ficar de boa. Tem um espaço lá já no Partido Novo, que o Deltan tá guardando pra eles trabalharem juntos, fingirem que são vítimas. Oi, coitadinho de mim. Vai tamo juntos. E o Deltan tá com problema, viu?
Ministério Público do Paraná envia PGR investigações sobre o Deltan. Antes que o Deltan diga que ele é vítima, ele mesmo assumiu que foi errado a tentativa de criar, né, a ONG da Lava Jato. Um dos itens que serão objetos da apuração da PGR é a tentativa de criação de uma fundação gerida pela Lava Jato para administrar 2 bilhões e meio arrecadados em acordo de leniência e delação premiada. Imagine o que Mr. Deltan e os lavajatistas não iriam fazer com 2 bilhões e meio, né, para combater a corrupção. Imagine as palestras, os programas, o que a gente vê na Agenda Verde de rastreabilidade, compliance, transparência, toda essa agenda SG, mas ia entrar bonito, querendo conseguir emplacar, né, sei lá, normas, diretrizes na CVM da vida, né, questão de bancos, mas deu errado. Graças a Deus que deu errado. Graças a Deus que deu errado aí os planos do Deltan. E ele que responde agora. Para a Globo, em entrevista esse ano, ele assumiu que ele errou. Ele errou nisso. Ele não devia ter feito da forma que fez. Ele fala que fez nas melhores das intenções. Tá bom. Vou confiar, Deltan. E ele tá aí calado, viu? Tá aí calado. O que só nos dá 2 caminhos. Ou o Deltan está calado porque ele concorda com o Moro, ou o Deltan está calado porque ele é covarde e não quer ir contra o Moro. E nenhuma dessas 2 opções capacitam, né, para ser um representante, um covarde. Tá fazendo o que na política? Utilizar a história o tempo todo, aí Lava Jato, só sabe falar disso, cara. Só sabe falar disso, Lava Jato, pra tentar levar voto. Já quer agora eleger a esposa lá em Curitiba. Já colocou a menina pra fazer curso do Renova BR. Pelo amor de Deus, velho. A direita precisa amadurecer. Não pode mais cair na lábia de qualquer um que apareça batendo no peito e falar eu sou antipetista. E tá aqui, ó, mais um exemplo. A união de direita. Vocês lembram quando Bolsonaro falou, aquilo ali eu não teria feito. Você lembra? Bolsonaro falou sobre isso, sobre fotos, sobre acenos. Bolsonaro até falou na rádio esse dia de novo, falou, tem coisas que eu não faria. E eu sei o que o Bolsonaro não faria. Tem coisas assim que, cara, não dá. Você vê aqui, ó. Festa de Joesley e Wesley Batista, né? Tem encontro tenso, mas cordial entre Caiado e dirigente do MST. Os irmãos Batistas fizeram uma festa aí para celebrar os 90 anos do patriarca, né? O pai deles. E tava não só o Caiado, como o dirigente do MST, o João Paulo Rodrigues. Se encontraram, né? É de boa. Ainda tava lá o Ibanez, Ratinho Júnior. Vocês conseguem imaginar Bolsonaro numa festa dessa? Gente, depois de tudo que aconteceu no Brasil, assim, é união de direita, ele tava lá. A elite política do Brasil estava lá. Gente, saiu notícias na internet, você pode precisar, saiu no Globo, saiu em Portais de Direito também, falando que faltou jatinhos no país. Porque eles fizeram numa fazenda que tem uma pista de pouso e é a fazenda que o pai deles adora. É o lugar que o pai deles mais gosta, já tá de idade, né? Então, pô, você vai querer agradar o velho. E aí, já tinha pra quem quis. Não teve, porque não dá pra ir de carro, né? O pessoal não vai querer dirigir, acho que 500 km ou 200 km. O pessoal não teve, já tinha pra quem quis ir. Tava lá a elite política e a nossa união de direita. Caiado, Ratinho Júnior, Banês. Só faltou o Zema. E o Moro. Aí ia fechar o pacote total. É a união de direita. Vamos nos unir, né? Temos aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Gente, que inimigo, gente. Que oposição, gente. Que oposição. Oposição mesmo no final do dia que tem a direita bolsonarista. O pessoal chama, os conservadores. Pode não ser a melhor oposição que tem, mas pelo menos não. Pelo menos os caras são oposição. Pelo menos os caras votam contra. Perde, toma uma coisa, mas os caras estão aí. Você olha pros caras, você vê, pô, os caras são coerentes. Pode não ter o domínio da máquina. Pode não, sei lá, falar assim, às vezes podia lacrar menos. Mas tá, realmente, é oposição. Vota contra.
Dória janta com Paulo Pimenta em novo gesto de aproximação com Lula. Aqui é outro lugar que o Moro também, né, é um forte candidato de conseguir uma vaga de emprego. Lá no lead do Dória, organizando evento. João Dória almoçou com Paulo Pimenta. Jantou. Foi mais um movimento na tentativa de Dória de se aproximar do governo Lula. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Já dizia. Tá bom, tá bom. É a união de direita. O jantar ocorreu na casa de Flávio Lara Rezende, presidente da ABERT e diretor da Band em Brasília. Participou também o presidente da emissora, Dionísio Saad. No começo do seu governo, Lula proibiu ministros de participarem de eventos do Grupo LIDE. Já o ex-governador recentemente admitiu que cometeu exageros na relação com o petista. O jantar com Pimenta foi definido por ele como pacificador. Aí, não deu tempo de comentar nos últimos dias, mas agora vem a calhar. A união de direita. Direita moderada se organiza para ser alternativa ao extremismo. E tá falando de quem? Do União Brasil, partido do Moro. A centro-direita liberal está se movimentando para ter um projeto que possa chamar de seu em 2026. A largada aconteceu com as mudanças no União Brasil previstas para serem consumadas no dia 29 de fevereiro com a troca do comando da SEGA, que foi antecipada, pois estava prevista somente para maio. Ah, tem outra coisa, né? Vocês já viram o Moro falando do Juscelino? Juscelino Filho é o único ministro que esteve envolvido em escândalos em todos os meses de 2023. Eu não vi um comentário do Moro sobre isso. É do partido dele, né? Eu também não vi do Kim Kataguiri. Não vi. Pode ser que tenha tido, só não vi. Só não vi, eu também não fico pesquisando, né? É porque não apareceu na minha timeline. Só não vi. É capaz de ter tido algum. Ah, eu espero que sim, né? Eu espero que sim, né? Pelo amor de Deus. Mas tá aí, né? O União Brasil em 3 ministérios, mas eles serão alternativa. Alternativa. A estratégia é ter reunido um grupo de políticos com ou sem mandato, como Ronaldo Caiado, Mendonça Filho, ACM Neto e vários outros que veem espaço na atual conjuntura para traçar um projeto que, na visão deles, seja consistente. O plano pretende reorganizar grupos do antigo PFL e DEM, mas está aberto ao PSDB, PP e assina principalmente aos tucanos de centro que viram o partido minguar nos últimos anos. Abre aspas. Somos um grupo liberal, com algumas ideias conservadoras, mas não como o bolsonarismo. Não, eles são 100% liberais, mas na hora de querer o seu voto, ele tem algumas ideias conservadoras. É tipo o Haddad, que vai na igreja no período da eleição. É a união de direita. São ideias e propostas para serem defendidas por esse grupo ideológico, que ficou à margem da política nacional, com a polarização registrada nos últimos anos entre PT e o bolsonarismo. Passam por questões como segurança, um tema que o governador de Goiás trata com extrema atenção e costuma apontar falhas na política nacional, como a liberalidade com que se trata o crime, por exemplo, até a reforma trabalhista e a base nacional curricular. A política e o Brasil foram dragadas por essa combinação da extrema-direita e extrema-esquerda. Temos que recuperar nosso espaço, que não é nem no petismo, nem à direita do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz o Mendonça Filho. Na prática, o grande passo para que esse grupo começasse a se reorganizar não foi dado pela política, mas olha de onde que vem a reorganização, olha de onde vem a união de direita. Vem pela justiça eleitoral, ao tornar Bolsonaro inelegível pelos próximos anos. Abriu-se assim um espaço para aqueles que concordavam com seu projeto liberal na economia, mas discordavam da forma dele agir. O projeto liberal da economia de Bolsonaro só deu certo por causa de Bolsonaro, principalmente, né? Bolsonaro tinha umas ideias assim que às vezes chocavam com o projeto liberal. Falava, irmão, eu entendo aí que você tá preocupado com isso, mas tem que pensar no povo também, viu? Dá um jeito aí. Pensa no povo, dá um jeito aí. Dá um jeito. Dá um jeito. Quantas vezes Bolsonaro não peitou e foi criticado, blá, 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 não sei o que. Pensa no povo, viu? Pensa no povo. É o que eu disse pra vocês aqui ontem. Gente, quem não tá aí falando, pô, estamos aqui trabalhando pela volta de Bolsonaro, isso, daquilo, outro, é porque tem interesse. Na hora que Bolsonaro vai lá em Goiás, aí tem um evento, aí o Caiado quer colar. Pra quê? Pra bater foto junto.
para estar no entorno ali para ver se em 26 recebe algum tipo de apoio. É o projeto dos 100 votos. É o projeto dos 100 votos. Mas só para não ficar nas críticas, tem um ponto aqui que é importante. Eles estão fazendo certo em um aspecto, que é tentar definir um programa. Você goste ou não do programa deles, tem que ter um programa. E é o que falta hoje nos partidos políticos. Todos. Todos. Acho que só quem deve ter um programa aí é o pessoal. O PL não tem programa. Nenhum. Zero. O PL tem grupos. PL jovem. Tá. Mas qual é o programa do PL jovem? Qual é o objetivo? É só agradar para tentar trazer pro partido jovens? Só isso? Qual o programa? Não, tem agora o PL 60 a mais. Tá aí qual o programa? Aí tem. Tá, qual o programa? Quer chegar aonde? Não tem. Não tem. Isso é importante. Isso é muito importante, até para ajudar os parlamentares, né, e toda a sua base a se organizar eleitoralmente, politicamente, na sua atuação parlamentar do dia a dia. É importante sentar e começar a discutir o projeto. Qual o projeto? Qual é o projeto? Teve muita gente que às vezes bate a tristeza, vai falar, acabou, não tem mais nada, não vai ter mais eleições. Comentei ontem sobre algumas coisas, né? O pessoal com medo do ramagem. E eu falando, gente, você não vai ter mais eleição porque estão com medo do ramagem. Não faz sentido, né? Você vê aqui o Felipe Neto, ó. A extrema-direita está se reunindo para focar a propaganda toda na eleição de senadores e deputados federais. Já está viralizando o papo de faxina no Senado. O que a esquerda está fazendo no campo da comunicação pensando nas eleições legislativas? O futuro desse país depende disso. Se o Felipe Neto está preocupado com o que a direita está fazendo, será que não vai ter mais eleições? Pra que ele vai demonstrar essa preocupação por nada? Aí o professor da UFBA, colunista da Folha, Wilson Gomes, que é de esquerda, fala: ora, o que, Felipe Neto? A esquerda está fazendo o que mais gosta de fazer. Agora que Bolsonaro não governa mais, atacar pessoas de esquerda não suficientemente governistas, linchar os independentes, escorraçar os neutros e xingar de fascistas os conservadores que votaram em Lula. Todo mundo é fascista. Todo mundo é fascista. E é sobre isso que temos que falar aqui, sobre Lula, Dilma e mais as coisinhas. Não vou nem dar play no áudio, mas tá ali, ó. Lula chama a mulher que abordou a Dilma no avião de fascista. Ela falou: onde é que você pensa que banqueiro anda? Eu agora sou presidente do banco, afirmou o petista nesta quinta-feira. E a galera achou lindo. É isso aí, fascista, blá blá. Aí você vê como é a imprensa no Brasil, né? Olha a Veja. Não vou dar. Eu tenho certeza que vocês viram esse vídeo da Dilma. Eu tenho certeza absoluta. Vocês acham que essa manchete aqui da Veja ela é honesta? A resposta de Dilma e a intimidação em primeira classe de voo. A Dilma foi intimidada ou a mulher falou num tom de ironia, né? Meio de deboche? Você por aqui. Esse é o consórcio, né? Esse é o consórcio de imprensa. E aí, enquanto o consórcio noticia dessa forma, né? Intimidação, o Renato Coutinho até posta o vídeo e fala, ó, meritocracia, humildade e fofura em 21 segundos. Ele tá sendo irônico, né? Obviamente. Se teve alguém que agiu de forma ríspida, com certeza não foi a menina que fez o questionamento. Mas vamos lá. Este caso aqui eu acho que tem muito a ver com tudo que está acontecendo no Brasil. Quando o Lula fala que Dina é comunista, o consórcio vem, coloca panos quentes. Por quê? Porque é da turma. Porque é da turma. Já uma candidata ao TRF2, a turma já viu que ela talvez não seja 100% pró-sistema e tem que ser 100%. 100%. Aí ela não é 100%, ó, já virou isso. Candidata ao TRF2, publicou foto com bonecos de Lula e Dilma presos em 2016. É bolsonarista, hein? Uma nota como essa é só pra queimar a pessoa. A gente está num país que as discussões, elas não se dão em aspectos objetivos. É puramente subjetivo. Ou você tá do lado do Lula, ou você é inimigo. Ou você tá do lado do Lula, você é inimigo. E normalmente quando você tá do lado do Lula, rapaz, pode fazer o que quiser. Tá tudo liberado. Tudo liberado.
E aí que vem essa nota aqui da CNN. Teve até um editorial hoje aí da turma do Estadão sobre isso também, mas tá muito pesado pra comentar. E essa nota aqui eu acho que tá deveras interessante. A Raquel Landim fala, ó, caso Janja ficar na Suprema Corte e não na primeira instância, gera dúvidas entre juristas. Vocês acompanharam, a Janja teve aí, né, o seu Twitter hackeado, papapá, e vai parar na Suprema Corte. E por que gera dúvidas? Por quê? A CNN consultou 6 advogados, entre criminalistas, constitucionalistas e até ex-ministros da própria corte, para comentar sobre o tema. A primeira-dama não tem foro privilegiado e é intenso debate no meio jurídico do motivo que levou o inquérito a não ficar na primeira instância. E a CNN foi atrás, né? E ex-ministro do próprio Supremo que preferiram falar sobre anonimato, porque as decisões seguem em sigilo. Não fala que eu critiquei. Fontes da PF explicam que o inquérito foi remetido ao Supremo porque o presidente da República também foi insultado e agredido, o que caracteriza um ataque ao Estado Democrático de Direito. Tá vendo aí, né? E aí, como o cara lá, né, é o juiz prevento, neste caso, por causa do inquérito dos atos antidemocráticos. Os 6 juristas ouvidos pela CNN, que conta entre eles com ex-ministros da corte, questionam esse argumento. Eles afirmam que o presidente da República não tem foro como vítima, apenas como réu. Também há dúvidas se o ataque hacker configura um ataque ao Estado Democrático de Direito ou um crime contra a honra. Antes da posse, o Supremo atuava com a jurisprudência de exceção pelo risco de golpe. Não estamos mais nesse contexto, deveria voltar à jurisprudência normal. Tradução, né? Não, porque como era pra parar Bolsonaro, né? Podia fazer o que quisesse, mas pô, volta ao normal agora, né? Bolsonaro já foi. Às vezes quando você apoia uma medida só porque do outro lado tá alguém que você não gosta, talvez isso pode acabar se virando contra você com o passar do tempo. A turma não pensou nisso, né? É meio triste, né? Mas tá acontecendo. E aí tem outro caso também que mostra muito o estado das coisas no Brasil. Muita confusão, viu, nos últimos dias. Eu só peço que Deus ilumine a cabeça de quem tem a caneta na mão para tomar decisões assim, cara. Decisões que realmente tragam justiça para este país. Fazer o certo, sabe? Agir sem o fígado, né? Sem pensar com o fígado, como diz a linguagem popular. Essa matéria aqui é bem triste de ler, de coração, gente. Agora, eu não fico nem... dá uma tristeza de ler. Dá uma tristeza. Bolsonarista preso no dia 8. Diz que não estava em Brasília no dia. Segundo aqui o Eduardo Barreto, né, fala, ó, a PF errou. Quero acreditar que foi por causa de um grande volume de inquéritos, mas foi um erro grotesco. Eu recebi uma foto do dia 8 no WhatsApp e repostei no meu Instagram, como várias pessoas fizeram. Uma PF me acusa de estar em Brasília. Falo sem medo porque eu posso provar tudo, afirmou Juliano Martins. No dia 8 de janeiro, eu estava em São Paulo. Eu usei o meu cartão de crédito lá normalmente. Eu anexei meus extratos bancários e conversas de WhatsApp no processo. Eu não recebi ou mandei um Pix para protestos. Fiquei 4 meses preso. Nesse período perdi meu pai, meu irmão, meu cunhado, emagreci 12 quilos, tenho crise de ansiedade e me sinto injustiçado. Juliano Martins ficou preso de 17 de agosto a 6 de dezembro em Joinville. Agora, o despachante tem cumprido medidas cautelares em sua cidade, São Francisco do Sul, que fica a 200 quilômetros de Florianópolis. Ele usa tornozeleira eletrônica e segue com bens e redes sociais bloqueados. Até agora, ele não foi denunciado pela PGR, isto é, ele não é réu. E o processo segue em curso. A APF enviou o pedido de prisão, né, em 7 de junho. O documento afirmou que as investigações indicam que Juliano seria organizador de caravanas a Brasília para os atos antidemocráticos, tendo participado das invasões ocorridas em 8 de janeiro. Em seguida, acima de uma foto da invasão,
compartilhado pelo Juliano no Instagram, o relatório da PF diz que postagens atribuídas a Juliano indicam a participação física nos fatídicos atos. Por fim, a PF solicitou, né, que fosse ordenada a prisão preventiva, busca e apreensão, quebra de sigilos fiscais e telefônicos e bloqueio de bens. A PGR foi contra a prisão. A PGR foi contra. Em pelo menos 3 ocasiões. A primeira foi no dia 27 de julho, quando alegou que não há indícios. Não há indícios de que Juliano e outros investigados avançaram e invadiram com violência e grave ameaça a sede dos 3 poderes. Mas a Justiça acolheu o pedido da PF em agosto e citou que fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes de Juliano haviam sido inequivocadamente demonstrados. E agora? A PGR foi contra 3 vezes. O pedido foi acatado diante da materialidade, que ele fala, cara, eu tenho como provar que eu não estava lá. É triste, viu? 4 meses preso por... Rapaz, não tem nem... Sei lá, por invasão, eu não sei, eu realmente fico pensando na abolição do Estado Democrático de Direito. O pessoal entrou no lugar lá, enfim, né? Pra que lado vai o Brasil? Pra que lado vai o Brasil? Sabe, eu vejo notícias como essa e eu entendo porque as pessoas ficam tão chateadas com o que tá acontecendo no âmbito aí do judiciário brasileiro. Mas é coisa tão ruim, viu? Tão ruim. Que Deus tenha misericórdia, né? E toque o coração de todo mundo aí pra agir um pouco mais de sabedoria e parcimônia. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui falando de outras coisas. Pelo menos terminar com as noticinhas mais positivas. No dia de ontem, gente, teve uma vitória. Uma vitória, gente. Não tem como negar, foi uma vitória. O governo Lula e a esquerda brasileira, eles querem derrubar o marco temporal. E o Congresso derrubou o veto do Lula. Vão judicializar. Possivelmente o judiciário vai derrubar de novo. Aí, cabe aos parlamentares entrarem com a PEC. Mas, o Congresso derruba 13 votos em maior derrota para Lula e Haddad. Realmente foi uma derrota. Ah, mas vitória de pirro. Vamos falar... Gente... Conseguiram, sabe? Foi um feito, querendo ou não. Em derrota ao governo, o Congresso derruba vetos à desoneração, ao arcabouço e ao marco temporal. E do arcabouço é importante porque mexe, quer dizer, eles dificultam a possibilidade de economia criativa. Tem umas coisas que às vezes você pode tirar ali do cálculo da meta, etc. Não vai poder vir com essa. Mas sim, um Pokémon e a turma da Haddad vão ter mais dificuldades, né, de conseguir alcançar os números. Não vão conseguir ser tão criativos assim. Foi uma derrota importante aí para o governo. Enfim, o outro foi desoneração e marco temporal. Vejam só. Sobre o marco temporal, óbvio. Ministra disse que o governo Lula vai recorrer ao Supremo contra o marco temporal. Assim que foi derrubado, a Guajajara falou com a Folha de São Paulo. Essa decisão vai totalmente na contramão dos acordos climáticos que o Brasil vem construindo globalmente. No atual governo do Lula, para o enfrentamento da questão da emergência climática, que também coloca em risco o direito às proteções de territórios indígenas e de suas populações. Gente, o que é que tem a ver marco temporal com emergência climática? Engraçado que é a palavra que eles usam agora recorrentemente, né? Emergência. Olha, é porque é pra deixar você naquele estado de crise, ansiedade. Emergência, 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 emergência. Mas tudo bem, tudo bem. A gente sabe como a esquerda trabalha. Que a esquerda ia judicializar o marco temporal tava óbvio. E esse daqui? E esse daqui? Não tem nada a ver com ideologia. Isso daqui é para facilitar o ambiente de negócios e é uma decisão que ajuda na criação de empregos. Haddad indica que vai judicializar a desoneração. Randolph diz que o governo não descarta levar a desoneração da Folha ao Supremo após o Congresso derrubar o veto. Haddad e o Lula devem estar querendo, sei lá, causar desemprego em massa no Brasil, né? Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Eles estão querendo fechar, né? Ter dinheiro para gastar, fechar a conta, déficit zero. Mas não querem demitir, não querem fazer nenhum tipo de corte. E aí querem depositar a conta pro povo pagar. A custa dos empregos. E aí, sobre a economia, ó,
Luiz de Barros, que já foi inclusive diretor do Banco Central, já foi ministro do FHC, ele fala ali, ó, vejam a linha vermelha de uma média trimestral da variação em 12 meses da atividade do setor de serviços. Olha como tá a linha. Em franca queda. G5 Partners, terceira surpresa negativa consecutiva em serviços sugere perda de dinamismo. E aí o Luiz Barros até pergunta, sugere? É de brincadeira, pô. A queda de 0,6 no volume de serviços prestados em outubro sinaliza perda de dinamismo. O valor econômico não fala que sugere, crava. Queda de serviços confirma desaceleração no segundo semestre. E o Haddad está querendo derrubar o veto da desoneração da folha no judiciário. Eles não aceitam jogo democrático, mas agora tem um ministro comunista. O volume de serviços prestados em outubro caiu bem mais do que esperado, confirmando a desaceleração da atividade econômica no segundo semestre. Economistas estimam que o setor ande de lado até o fim do ano e prevêem um cenário menos animador para 2024. Ou seja, vai piorar. Vai piorar. Importação da Chá em Shopee cai 54% em outubro após a taxação. Era 54,5% no mês de outubro, na comparação com o mesmo período de 2022, em relação à era Bolsonaro. O que explica a queda são as novas regras de cobrança de taxas sobre as mercadorias. Mas óbvio, não precisa nem explicar, né? Qualquer pessoa com 5 neurônios chega a essa conclusão sozinha. E aqui, para chegar no fim bem rapidinho, este assunto, eu acho que ele não está ganhando a notoriedade que ele deveria. E isso aqui eu acho que pode causar um desgaste pro Lula. A gente não sabe quem está na CPI, né? Quem sabe sai um novo Brasquenzão, tipo um mensalão petrolão da vida. Se tiver CPI, vai ter troco. Lira disse a Lula que a instalação da CPI da Braskem no Senado pode afetar a relação do governo com parte da base aliada no Congresso. O recado é, se a CPI for instalada, Lira vai manobrar o Centrão para atrapalhar a vida do governo como forma de retaliação, porque a CPI é do Renan Calheiros e vai ser utilizada contra o grupo do Lira, ainda mais que ano que vem é ano de eleição. Vai ter troca e o Renan Calheiros quer emplacar um prefeito dele. O prefeito de Maceió é um prefeito do Lira. Tá ali, ó. A CPI iniciativa do Renan Calheiros para atingir a empresa Lira e seus aliados. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e o senador Rodrigo Cunha. CPI da Braskem. Após perder queda de braço com Renan, Lira diz esperar que a comissão não se torne palanque político. Só quem tá aí mais à direita é o Cleitinho. O outro é Eduardo Gomes lá, o senador do PL, que acho que faltou a turma do PL mais à direita abraçar essa CPI e cair pra dentro. O que é que vai sair dela? Não sei. Mas claramente vai ter algum embate que vai acabar resvalando no Lula. Direto ou indiretamente. Porque o Renan Calheiros, ele vai pra cima do Lira. Vai pra cima do grupo do Lira. Isso é certo. E o Lira, até 2025, continua sendo presidente da Câmara. Ele pode causar problemas e confusões por Dilma. O que é que vai acontecer? Não sei. Temos que esperar. Mas a CPI já foi protocolada, já teve seus titulares indicados, deve começar, se não semana que vem, deve começar também depois do recesso, né? É só para instalar, deve instalar semana que vem, mas começar mesmo só 2024, que não tem mais tempo útil. Enfim. Ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal, quiser me ajudar, né? Membro do canal. Tem um botão de olho, tem uma previsão. Hoje é dia 15! Hoje tem o lançamento do Atlas de outubro. Não sei se Mariana vai terminar até o final do dia a edição bonitinha, mas aquela edição mais clean, mais básica, fundo branco, né, com as noticiazinhas, já vai estar lá disponível, tudo certinho. Mas aí, Mariana tá terminando a edição final, né? Aí é todo com ela. Acho que capaz até o final do dia tá finalizado, senão, sei lá, não acho que ela vai demorar muito mais, que ela me falou que já tava terminando. Lembra daquela curtida compartilhada? Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!